Alô, galera. E aí, tudo bem com vocês? Olha, passar para mais um pequeno vídeo aqui, ó, fazer falar para vocês algo interessante. Olha, missionário João Batista Ferreira, fazendo mais um pequeno vídeo aqui para vocês. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Olha, dentro da plataforma, aqui nas mídias sociais, você encontra vídeo de toda qualidade, né? E aqui você encontra protestantes tentando mostrar a história da igreja, né? E aí eles caem numa mentira muito pesada na questão do Edito de Milão, né? Eles interpretam que Constantino, após o Edito de Milão, tornou a Igreja Católica a religião oficial do Império. Isso aí é uma mentira, né? É interessante, é uma mentira deslavrada. E é interessante que muitos dos protestantes saem com essa narrativa publicamente para passar vergonha, porque não se sustenta na história. Quem leu a história sabe que não se sustenta. Não precisa nem você ser muito leitor da história da igreja, que você vai, logo de cara, vai ver que isso não se sustenta. É uma heresia, é uma falácia. Aqui eu trouxe um pequeno vídeo do irmãozinho protestante falando essas falácias, essas mentiras, né? E acaba que outro irmãozinho católico vai e refuta. E é interessante que assim se aconteça. Quando o irmão protestante vier com heresia, o irmão católico já chega refutando. Aqui eu vou colocar duas passagens bíblicas e eu peço para você que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa, para a gente começar a ter mais familiaridade com a Sagrada Escritura, né? Para mostrar que tem coisas da Escritura que só pode acontecer dentro da Igreja Católica. Noutra religião não tem como acontecer, né? Aqui eu vou passar também um trecho, né, do Edito de Milão para vocês aqui. É interessante que o Edito de Milão, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês podem encontrar. Eu não sei como irmãos protestantes inventam essa mentira e muitos saem com essa narrativa. Por exemplo, eu já conversei com o irmão da Assembleia de Deus que ele acreditava nessa narrativa. Oh, meu Deus, como pode, né? Basta dar uma pequena pesquisada na história e já vai saber que essa narrativa ela é falsa, ela é mentirosa. Constantino, ele não tornou a religião cristã oficial, né, no Império Romano. Ele apenas decretou o Edito de Milão que cessava a perseguição naquele momento, né? A gente sabe que as perseguições elas alternaram depois de Constantino e só veio haver um total, posso dizer assim, uma total paz entre o Império e a Igreja depois do Imperador Teodósio, né? Mas vamos lá, vamos ver o vídeo. Depois eu vou mostrar para vocês um pequeno texto do livro de Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, né, e passar 2 versículos bíblicos para vocês. Mas vocês prestem atenção que, olha só como é desenhada a história no meio protestante, e muitos protestantes de berço crescem com isso aí e acaba acreditando nisso aí, enraiza de uma maneira que é difícil o irmão católico argumentar que ele já tem uma ideia pronta e já não quer mais saber e vive nessa mentira, né? Vamos ver o que esse rapazinho protestante vai tentar falar da Igreja Católica. Vem comigo que esse é o episódio 1 da série Entendendo a Reforma Protestante. Opa, eu também quero aprender. Para meados de 300 depois de Cristo, os cristãos ainda estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Verdade, eles eram usados como tochas e jogados em coliseus para servir de ração de leão. Foi quando um imperador chamado Constantino alega que estava indo para uma batalha e ele avista no céu uma cruz com uma frase que dizia: com esse símbolo vencerá. O chefe, é que não era uma cruz. Provavelmente era o xiró, um símbolo cristão primitivo, que a igreja usa até hoje. Sua surpresa, eles vencem aquela guerra. Constantino então se converte. Não, amigo, Constantino não se converteu, ele se converteu. Você mesmo disse que os cristãos eram perseguidos, ninguém gostava deles, eles não tinham poder algum no Império Romano. Quer dizer que não havia benefício algum para Constantino para que ele fingisse se converter ao cristianismo, muito pelo contrário. E agora... Essa é uma lógica que deveria o irmão protestante pensar quando fala essa argumentação, né? Esse fato histórico. Qual seria o motivo para Constantino se converter se o cristianismo estava no seu início perseguido? O Império Romano, talvez o Lucas Lacarte, que é um historiador católico, vai dizer que talvez tivesse 10% de cristãos em meio a toda a população romana. Qual seria o intuito? O que Constantino ganharia com isso, né? Só divisão no seu exército pagão, né? Mas é uma loucura, uma ideia que não bate, mas os irmãos protestantes desenham, eles fazem vídeos, eles vão mostrando algo que não aconteceu na história e passam vergonha, né? O rapazinho aí católico está refutando, né?
essas argumentações desse rapaz. Todo o Império Romano se tornaria oficialmente cristão. Sim, meus caros amigos, os cristãos que estavam... Ah, te digo, mentira! Quem tornou o cristianismo religião estatal foi Teodósio pelo Edito de Tessalônica. Constantino apenas permitiu o culto aos cristãos, isso pelo Edito de Milão. Muitos papas que começaram a se eleger não tinha nada de crente. Esse papa aqui, chamado João XII, chegou a promover... Ele agora ele começa a argumentação dele histórica, falando um erro histórico, ele agora vai falar dos maus papas. Os papas, é claro, que tiveram maus papas dentro da Igreja Católica. Isso aí não é de se estranhar. O próprio Jesus, quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu um que depois o traiu ele, né? Não quer dizer que todos os apóstolos não prestavam, todos os apóstolos eram da qualidade de Judas, né? A igreja ela é santa porque o seu fundador é santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas não quer dizer que dentro dela não vai ter pecadores, né? Aí ele foi escolher na história alguns papas para concluir a sua argumentação mentirosa, né? Sua própria casa. Esse daqui, Alexandre VI, chegou a praticar incesto, eram completamente embriagados pelo poder. Sim, tivemos papas terríveis, mas a igreja nunca negou isso. Mas a questão é que a fé apostólica é imutável e não depende... Vem comigo que esse é o episódio 1. Olha, eu vou colocar agora aqui a capa do livro de Eusébio Cesareia para vocês. Eu tenho aqui em mãos o Edito de Milão. E eu vou ler para vocês só um trechinho. É um edito grande, né? Que foi colocado por Constantino, né? Esse decreto foi decretado em 313. Depois... mais ou menos do fato que esse rapaz falou aí, protestante, mas é claro, né? Tirando as coisas que ele aumentou, as mentiras que os protestantes conseguem elencar durante esses séculos e distorcer a verdade, né? Tirando alguns fatos, depois daquela guerra que Constantino venceu, né, ele decreta esse decreto, né? E aí vai falar sobre vou pegar só 2 pedacinhos para vocês entenderem que Constantino ele deu livre culto, mas ele nunca decretou a religião católica como oficial do Império. Tanto é que Constantino, os historiadores vão dizer que uma hora ele se converteu só no final da vida, outra hora suspeitam que ele... Não se sabe bem. É debate sobre essa questão da convenção de Constantino, nesse momento aqui, 313. Fala-se que não foi bem uma convenção, mas foi mais para frente a convenção dele, mas é debate histórico, né? Olha, vamos ver o que ele colocou aqui nesse edito de Milão. Só esse pedacinho aqui, olha o que ele colocou. Assim fez-se mister que nós aprove-se publicar esse regrito, a fim de que, após a supressão completa das cláusulas contidas em nossas cartas anteriores, aqui ele está falando das cartas, daqueles decretos que eram para perseguir, né? A tua excelência... a respeito dos cristãos, ficasse abolido ou que se mostrasse inteiramente injusto e contrário à nossa brandura, é que agora livre e simplesmente cada um daqueles que tomaram a livre decisão de praticar a religião dos cristãos possa observá-la sem nenhum impedimento. Olha só, aonde é que está aqui e é grande... Quem leu aqui, meu Deus, é uma tristeza, né, meus irmãozinhos? Repara que, eu vou ler mais uma vez, o que está dentro do Edito de Milão, né? Livre e simplesmente cada um daqueles que tomaram a livre decisão de praticar a religião dos cristãos possa observá-la sem nenhum impedimento. Não está dizendo aqui, a religião cristã é agora a religião oficial do Império. Olha só, meus irmãos, que falácia, que mentira, né? Está dando um livre, sem nenhum impedimento. E ele vai continuar mais, ó. Eis o que decidimos declarar absolutamente a tua solicitude, a fim de que saiba termos concedido aos menos mencionados cristãos a faculdade livre e desimpedida de praticar a sua própria religião. Olha, não tem nada falando aqui sobre a questão que a religião católica se tornou a religião oficial do Império em 313, mas sim somente Teodósio, 380 ou 380 alguma coisa, não se sabe aproximadamente a data, mas foi próximo de sair, 380.
Olha só, quem quiser descobrir mais a fundo e tiver condição de apanhar esse livro aqui, ó, A História Eclesiástica, você vai se encantar com aquilo que o Eusébio Cesareia colocou. Olha, pega-se a Sagrada Escritura e a gente vai entender que a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, estou com a tradução aqui da CNBB e uma Ave Maria, só a Igreja Católica pode suprir aquilo que a Sagrada Escritura pede. Olha só o que Jesus falou no capítulo. Eu gosto de colocar, os irmãos protestantes ficam brabinhos, né, quando eu coloco esse versículo. No capítulo 16, verso do 16 em diante, né? Pode botar vamos colocar do 17, né? Jesus falando a Pedro. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui os irmãos protestantes ficam brigando, né? Quem é a pedra? É Jesus ou é Pedro? A pedra é Jesus e a pedra também é Pedro. Né? A gente vê lá em João 1,42, quando Jesus chama Pedro de Kefas, né? Quer dizer o quê, né? Em aramaico, pedra. Não tem o que se discutir com isso, né? E aí mais para frente vai dizer, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A minha é uma única igreja. Preste atenção que Jesus vai edificar a igreja sobre Pedro, né? Uma única igreja, né? Pedro, né? O fundamento da igreja, os apóstolos, aquilo que Jesus constituiu. Jesus é a pedra angular, aquela que se segura todo o edifício, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, a gente coloca no verso 22 ao 23, na Bíblia Ave Maria, a Bíblia Ave Maria é perfeita para fazer a apologética. Vai dizer assim: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, da assembleia festiva dos primeiros escritos no livro dos céus. É de Deus juízo universal das almas dos justos que chegaram à perfeição. Juízo universal das almas dos justos. Qual é a igreja que chegou universalmente a ser proclamada pelo mundo inteiro? A Igreja Católica. Nenhuma denominação cristã, protestante, conseguiu chegar aonde a Igreja Católica chegou. Não tem. É tudo igrejas nacionais ou até com alguma dinastia em outros países, algumas filiações, mas universal só a Igreja Católica. O Evangelho de Jesus Cristo chegou a todas as nações e ainda chega, basta ver na África, através da Igreja Católica e Apostólica Romana. Mostrei para vocês aqui que só a Igreja Católica, ela é bíblica, porque ela é universal, e também a mentira histórica do Edito de Milão, que não deu à religião cristã católica o culto, posso dizer assim, a religião oficial do Império, mas sim simplesmente foram suprimidas as perseguições e liberado o culto público dos cristãos, e aí a religião cresceu um pouco, veio outras perseguições até chegar a Teodósio em 380, e aí foi tudo liberto, né? E a igreja começou a crescer de uma maneira muito veloz, porque o Espírito Santo age dentro dessa igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, salve Maria e que viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo para que os irmãos protestantes parem de bater em espantalho, né? Entendam que a história, ela não é da maneira com que eles pensam, né? Quem lê Eusébio Cesareia vai ver e vai cair do cavalo se for ler com honestidade e entender que a Igreja Católica, ela é a igreja que Jesus deixou para ser sua testemunha aqui na terra, né? Olha, salve Maria e que viva Cristo Rei.